irmãos que estão nos acompanhando, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta de João, 1 João capítulo 5, nós vamos ler o último versículo dessa epístola, 1 João 5, versículo 21. 1 João 5, 21, vai dizer assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações nessa noite, falar com cada um de nós, que seja um tempo de edificação para as nossas vidas, de confronto naquilo que precisamos mudar no nosso ser, e que a tua palavra nos conduza nesse momento para o louvor e para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar a nossa reflexão fazendo 3 citações aqui de 3 pessoas diferentes. A primeira delas é uma citação, inclusive, do atual Papa Francisco. Ele vai dizer assim: o oposto do cristianismo não é o ateísmo, o oposto do cristianismo é a idolatria. E nisso eu concordo com ele totalmente, e daqui a pouco a gente vai saber por que o oposto não é o ateísmo e sim a idolatria. Segunda citação que eu queria trazer é uma de João Calvino, que é o mais famoso dos reformadores pelo conteúdo que ele produziu. Ele vai dizer nas Institutas: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem produz ídolos, é uma tendência do homem caído produzir ídolos no seu coração. E a terceira e última citação de Paul Marshall diz: todo pecado é uma expressão do pecado básico da idolatria, de colocar outra coisa no lugar de Deus. Então a idolatria é diferente de pecados como orgulho, como a preguiça, como o ódio. Todos esses pecados são provenientes da rejeição a Deus e da idolatria. E eu penso que, por conta do nosso histórico de embates com os católicos, nós reduzimos demais o conceito de idolatria. A Bíblia trata a idolatria, conforme essa citação, de uma maneira muito complexa, mas esse histórico de evangélicos e católicos fez a gente ter uma visão muito diminutiva do que é idolatria, e assim não ter a capacidade de sondar o nosso coração nesse perigo tão grande que a Bíblia vai nos mostrar. Inclusive o finado reverendo Robson Cavalcante, ele dizia que no Brasil aconteceu um processo de anabatização. Os anabatistas são aqueles que fizeram a chamada reforma radical, iconoclasta. Eles tiraram todos os ídolos, os símbolos, tiraram as imagens e tinham uma rejeição inclusive com símbolos, com simbolismos. Perderam essa dimensão cultural. E aí o Robson vai dizer que os evangélicos foram construindo uma identidade por antagonismo. Então, o que os católicos romanos eram, a gente era o contrário. Ao invés de construir de fato sobre a Bíblia, ao invés de apreciar a boa arte, que é dádiva de Deus. Então, esse embate fez a gente ir perdendo a ideia de idolatria, que percorre toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, até um dos últimos livros, né, da Bíblia, que 1 João vai falar sobre o perigo da idolatria, Apocalipse também vai ainda falar sobre isso. Então eu penso que primeiro a gente precisava entender o que é idolatria, né? Entender um pouco melhor do que é idolatria, segundo a visão bíblica. E um texto para nós que nos ajuda a entender pelo menos a idolatria em 3 perspectivas, é o Decálogo, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos vão nos instruir sobre o perigo da idolatria. A gente vai ver no Decálogo, falando no primeiro mandamento de uma falsa divindade, no segundo mandamento a gente vai ver sobre um falso culto, e no terceiro sobre uma falsa moral. O texto começa então falando de uma falsa divindade, né? Não adorarás outros deuses além de mim. No entanto, o prólogo do Decálogo é Yahvé se apresentando: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, é uma autorrevelação de Deus ao povo de Israel. Então, a nossa visão de Deus, ela é sempre preenchida, o conteúdo dela é sempre preenchido pela autorrevelação de Deus. Por isso a importância de nós
meditarmos nas Escrituras. Por isso a importância de conhecermos a Sagrada Escritura, porque é dela que a gente tem a visão de quem Deus é. É a Escritura que apresenta de maneira especial quem é o nosso Deus, especialmente na pessoa do Filho Jesus. A informação que nós temos necessária sobre Deus, ela vem da Escritura, não vem de outra fonte. Nós não podemos ir a Deus com ideias pré-concebidas. Todo o conhecimento que nós temos de Deus, a gente recebe por graça, através da revelação especial. E isso, os idólatras rejeitam, ignoram. Ignoram tanto a manifestação da obra de Deus, que aponta para o Criador, como inclusive, evidentemente, a própria revelação especial. E eles são levados à ignorância e incorrem na idolatria, conforme Paulo vai dizer em Romanos 1. Que eles se recusam a dar glória a Deus. Parece que Paulo vai dizer que o grande problema desses homens é a ingratidão. A ingratidão deles a Deus, olhando para a dádiva, para as dádivas da criação, essa ingratidão os conduzem à idolatria. Eles não reconhecem Deus e passam a adorar a criatura no lugar do Criador. Então a gente vê em Romanos a deificação da criação, de elementos da criação. Tanto do sol, da lua, dos astros, como a gente viu historicamente, e a gente ainda vê essas coisas ainda nos nossos dias, como inclusive aspectos como a física, o aspecto da lógica, da razão. A gente tem o costume de deificar essas coisas. Os idólatras que tentam retirar Deus do cenário da sociedade, geralmente, aliás, a tendência é sempre cair na deificação, na absolutização de algum aspecto da criação. Então Paulo está dizendo que por um lado a idolatria é nós rejeitarmos a Deus e adorarmos a criação, mas o curioso é que também a idolatria, ela se constitui numa rejeição da criação. Paulo vai dizer para Timóteo, em 1 Timóteo 4, de homens que rejeitavam o casamento, rejeitavam coisas que eram boas, alguns tipos de alimentos, uma fachada de espiritualidade, rejeitavam aquilo que a Bíblia diz que era bom. E Paulo vai dizer que esse ensino desses homens era doutrina de demônio. Ele vai chamar de doutrina de demônio. O que levava esses homens a ter esse tipo de visão era de que, como para eles o sexo era algo impuro, ruim, então eles começaram a proibir o casamento. Quando a Bíblia diz que o casamento é uma dádiva, é algo bom. Deus viu o homem e diz, não é bom o homem estar só. E aí faz a mulher. Então isso é uma instituição gerada pelo próprio Deus, o casamento, a família. E esses homens estavam proibindo o casamento. E Paulo diz, essa doutrina é de demônio. E quando a gente vai em 1 Coríntios 10, versículo 20 especialmente, Paulo vai dizer que aqueles que sacrificam a ídolo, na verdade estão sacrificando a demônios. Porque o ídolo não é coisa alguma. O ídolo, a Bíblia diz que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheira. Por trás desses ídolos, eles estão sacrificando para demônios. E aqui em Timóteo ele está dizendo que essa doutrina é de demônios. Então a idolatria ela constitui tanto na adoração da criatura, como também na rejeição de coisas que Deus diz que é bom. Porque a idolatria tem a ver não só com a nossa posição em relação a Deus, mas também a nossa posição em relação à própria criação. Tanto quando a gente rejeita, como quando a gente adora. Então, nesse primeiro momento, a gente vê uma falsa divindade. A Bíblia nos alertando contra o perigo de uma falsa divindade. Aquelas pessoas estavam vendendo uma espiritualidade que não era autêntica, que não era genuína, lá em 1 Timóteo. Então, não terás outros deuses além de mim. Antes eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito. Toda a informação, todo o conhecimento que você tem sobre Deus é proveniente da Escritura. Depois a gente vai ver, entendendo a idolatria, sobre um falso culto. E aí a ideia aqui, não farás imagem, a pessoa pode falar de Deus, mas deturpar a imagem de Deus. Então fazer imagem é deturpar a ideia de quem é Deus, deturpar o conceito sobre Deus. Tem muitos que não se curvam a imagens, mas possuem uma ideia completamente equivocada de quem é Deus e de quem é Cristo Jesus. Eu falei aqui várias vezes sobre os tipos de Cristos que são apresentados em muitos púlpitos. Desde o Cristo parecido mais com um coaching,
que veio trazer uma palavra motivacional, que veio dizer ao coração dos cristãos que tudo vai dar certo na vida deles, e a maioria desses religiosos, eles, quando olham para as Escrituras, por exemplo, para textos como Filipenses, tudo posso, eles enxergam muito mais o tudo posso do que aquele que fortalece, porque estão sempre atrás de palavras de autoajuda, motivação, eles acreditam em si mesmos. Quando a Bíblia fala que o homem é caído, o homem é depravado, ele precisa não de autoajuda, mas ele precisa da ajuda do alto. Então a gente vê esse Jesus coach, a gente vê Jesus trabalhado muito mais dentro de ideologias marxistas, a gente vê vários tipos de Jesus, como o Jesus que eu gosto de brincar, o ursinho carinhoso, que tira completamente o aspecto do juízo, da justiça, e só sobra um amor sentimentalista que abraça todo mundo. Muitos têm corrido no universalismo, porque abraçam um Jesus equivocado. Então aqui a ideia é deturpar o conceito de Deus, fazer uma imagem e tirar a ideia de quem de fato Deus é, deturpar o Deus verdadeiro. Eu penso até que um dos slogans que eu ouvi muitas vezes na minha vida, dentro da igreja, o que Jesus faria, a gente costuma perguntar, o que Jesus faria? Mas se o que Jesus faria, ele não tiver fundamentado no que a Bíblia diz no seu todo, na sua integralidade, corre-se um sério risco da gente imaginar um Jesus que faria, na verdade, o que a gente quer fazer, o que a gente pensa que é certo, quando esse certo nem sempre está fundamentado no que Deus diz em toda a Escritura, inclusive na expressão da santidade contemplada na lei de Deus. Por fim, a falsa moral, ali a gente vai ver. Não tomarás o nome de Deus em vão. E aqui é usar o nome de Deus com fins que são coerentes com o caráter de Deus, com a identidade de Deus. As pessoas podem usar o nome de Deus para fins que Deus não aprova. Tem muita gente que pode usar o nome de Deus, mas está buscando reconhecimento, popularidade. Pode usar o nome de Deus para obter dinheiro. Pode usar o nome de Deus para conseguir aplauso dos homens. Muitos podem usar o nome de Deus de maneira equivocada. Usar o nome de Deus para aquilo que Deus desaprova. E isso tem a ver, inclusive, denota uma desordem naquilo que são os bens da nossa vida. Se nós usamos Deus para obter dinheiro, para obter popularidade, para obter sucesso da perspectiva do mundo, na verdade o nosso bem supremo, o nosso hiperbem não é Deus, é o dinheiro, são essas coisas. E aí a gente começa a viver em torno disso, isso se torna o centro da nossa vida e todas as demais coisas são reordenadas a partir do dinheiro ou do que for. Agora, se de fato Deus é o Senhor, o centro da nossa vida, a gente passa a reordenar tudo em torno dele. Agostinho falava inclusive do aspecto afetivo, de uma desordem afetiva, porque a gente começa a amar as coisas temporárias, e aí a gente perde, na verdade, esse amor quando devia projetar em Deus, e a partir de Deus ordenar todas as coisas. É isso que Paulo ensina em Efésios, por exemplo. Como Paulo está se dirigindo a uma sociedade de mentalidade grega, de influência romana, que tem outros deuses, que tem outras prioridades, a partir do momento que a gente se converte a Cristo, Paulo então apresenta aos Efésios toda uma reordenação da vida em torno da pessoa de Jesus. Por isso que ele vai falar sobre a igreja, não só sobre o sujeito que se converte, mas sobre a igreja, ele vai falar sobre o casamento, ele vai falar sobre a família, ele vai falar das relações de trabalho, patrão, empregado, ou seja, porque se Cristo é o centro, tudo vai passar a ser organizado em torno da pessoa dele. Então a gente vê nesse primeiro momento que idolatria é muito mais amplo do que geralmente a gente pensa. A gente pode incorrer em falsas divindades, em falsos cultos e numa falsa moral. Dito isso, é importante a gente entender como a idolatria é algo tão presente e todos os pecados, como Paul Marshall vai dizer, são provenientes dela, entender por que aparece tanta condenação à idolatria na Bíblia. Por que a Bíblia apresenta tanta denúncia contra a idolatria e os ídolos das nações? Um dos salmos que a gente canta, cantai ao Senhor, Salmo 96, um cântico novo, cantai todas as terras, e num certo momento ele diz que o nosso Deus é mais temível do que falsos deuses. Ele é incomparável aos deuses, ele humilha os falsos deuses, ele está acima de tudo.
E isso tem a ver com uma implicação da nossa missão, que é a denúncia, que é a apologética, que é apontar o falso ídolo, o falso Deus, que é apontar os ídolos da sociedade. Tem a ver com o lado público da fé. A fé, ela nos leva a apontar para o que é falso e mostrar o que é verdadeiro. É fato que nos nossos dias aparece um constrangimento da parte de muitos cristãos de viver esse aspecto da missão, da denúncia do ídolo, da denúncia do falso Deus, mas a Bíblia fala sobre isso. E esse constrangimento de muitos cristãos é decorrente do processo de secularização na sociedade, onde a fé foi ficando presa, foi cada vez ficando restrita à esfera privada, ao aspecto subjetivo. É como se a gente estivesse dentro de uma bolha. Ou, para usar a figura da Nancy Pierce aqui, o que ela diz, a gente está num cativeiro cultural. O cristianismo só serve para a família, para viver em 4 paredes de uma igreja e na sua subjetividade. Ele não é algo que se apresenta na esfera pública. Mas o Salmo 96 diz que o Filho de Deus vai falar, anunciar que existem ídolos e que o único Deus verdadeiro é o Senhor dos Exércitos. Para você entender um pouquinho desse processo de secularização, eu estava ouvindo algumas semanas atrás um pregador falando do guitarrista dos Beatles, o George Harrison, e ele se tornou hinduísta, né? Começou a adorar os deuses daquela religião. E é engraçado que quando perguntado sobre essa conversão dele ao hinduísmo, ele vai dizer que ele ficou fascinado porque para ele era uma religião que estava integrada com o todo. Não era algo privado, ele conseguia ver que a sociedade ali, a religião estava presente em tudo. Agora, é engraçado porque o que ele rejeitou não foi o cristianismo, foi um simulacro do cristianismo. Porque ou o evangelho, o cristianismo, é uma verdade pública, ou ele não é cristianismo. Não existe cristianismo para uma área religiosa. O cristianismo é a verdade, como dizia Francis Schaeffer, com V maiúsculo. Ele vai dizer, o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. É por isso que a gente vai ver os profetas denunciando, quando vão denunciar, por exemplo, as injustiças, vão denunciar a miséria, as injustiças, geralmente isso vem acompanhado da denúncia à idolatria. Elias, por exemplo, denuncia a idolatria no período do reinado de Acabe, e essa idolatria que levou a nação à miséria. Como o povo adorava Baal, que era considerado o deus da fertilidade, Deus veio com juízo, o céu se fechou por 3 anos e meio, veio a miséria, veio a crise, e aí para mostrar quem de fato é o nosso provedor, quem era o provedor de Israel. E por isso que Elias é suprido por Deus de maneira milagrosa, através dos corvos, através daquela viúva. Deus se revelava na vida de Elias, fazendo um paralelo com a nação que começou a adorar ídolos, falsos deuses. Então Deus veio fazer o quê? Humilhar um falso Deus. Veio humilhar um ídolo. Quando os profetas denunciavam as injustiças, eles geralmente mostravam qual era a base dessa injustiça. A base era a idolatria. O texto de Êxodo, quando vai falar de Moisés na libertação do povo de Israel, nós vamos ver que ali naquele livramento, Deus está humilhando cada ídolo através das pragas que Ele manda. Desde o Nilo, onde trazia vida, fertilidade, e Deus fere as águas ali com sangue para mostrar de fato que aquele ídolo não era coisa alguma, não trazia vida alguma, até a última praga, quando ele mata os primogênitos, que era a posteridade de Faraó, que também era visto como uma espécie de Deus, ou seja, Deus cessa a posteridade de Faraó para mostrar que ele é que concede vida. Então Deus ali nas pragas estava humilhando os falsos deuses. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver esse papel apologético, de defesa da fé, de defender a fé e de mostrar os erros, de mostrar os sofismas. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 10, 4, ele vai dizer que o nosso papel é destruir sofismas, levando todo o pensamento cativo a Cristo Jesus. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofismas. Então faz parte de nós percebermos ídolos, e aqui
vale lembrar, ídolo pode ser inclusive ideias, ideologias, sistemas de pensamento. A ideologia, por exemplo, é uma subespécie de idolatria, porque se deifica um elemento da realidade. No liberalismo, a gente vai ver a soberania do indivíduo. No conservadorismo, a história se torna a fonte das regras, a fonte daquilo que é certo. A gente absolutiza a história. Na democracia, a voz do povo é a voz de Deus. No socialismo, a salvação pela propriedade comum. No nacionalismo, a nação passa a ser deificada. Então a gente tem que tomar cuidado quando se aproxima de ideologias, porque elas são contrárias à nossa visão de mundo. É fato que a gente pode concordar naquilo que elas afirmam ser verdadeiro, porque elas apresentam coisas que são verdades, mas elas absolutizam aquele elemento e aí a gente freia. Aí a gente liga o sinal de alerta e a gente não pode fazer uma síntese com a fé cristã. As filosofias que norteiam a sociedade, o naturalismo, o materialismo, essa ideia de que não existe Deus, e porque não ter Deus, a implicação é a moral se tornar relativa, ficar refém de circunstâncias. A gente não pode abraçar esse tipo de pensamento, e o existencialismo, que hoje é o que mais influencia. A vontade humana, ela é determinante, ela perverte inclusive a própria ordem natural, a ponto da gente ver testemunhos bizarros hoje, como uma menina de 21 anos, youtuber, que dorme dentro de um berço, que se tornou uma bebê. O namorado troca ela, vive de fraldas, dorme ali. Até um homem de 52 anos, casado por 23 anos, pai de 7 filhos, que se dizia trans, falou que a mulher sabia, e de repente ele decidiu viver como uma garotinha de 6 anos. Foi adotado por um casal, brinca com a netinha desse casal, e por quê? Porque a vontade humana é deificada. O existencialismo é o que está mais presente nos nossos dias. Como é que um cristão abraça esse pensamento? Como é que um cristão não fala com os filhos e não vem precaver os filhos de abraçarem essas ideias que são bombardeadas nas universidades? Então tem esse lado de denunciar o falso ídolo. A gente já viu que a idolatria está presente na sociedade de uma maneira gigantesca e de maneira complexa. Então a gente tem que denunciar. E aí, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria de apresentar 2 conselhos para nós evitarmos isso na nossa vida. O primeiro deles é até algo que eu falei durante essa semana, um vídeo que eu coloquei no nosso canal, é nós mantermos o ceticismo com relação a políticos e sistemas. Eu citei aqui na pregação passada que eu aprendi tanto com conservadores, como inclusive até com anarquistas cristãos, como o católico francês Jacques Ellul, Werner Dieller, que eles dizem assim: olha, anarquia pode significar uma indiferença, um ceticismo em relação a governos. Por quê? Porque a arquia, a autoridade, a primazia é Cristo, e Ele tem a palavra final. E se Ele tem a palavra final e o governante terreno tiver ao contrário, eu vou me opor a esse governante por submissão à palavra de Deus. Então eu devo submissão a Cristo acima de todas as coisas, e isso vai provocar esses choques, esses conflitos e essa dificuldade em abraçar tanto políticos de maneira acrítica, como inclusive sistemas políticos. Como eu falei, a ideologia absolutiza algumas coisas. E quando ela absolutiza um elemento, ela vai tentar achar solução em outro elemento. E a gente sabe que o problema do homem, ele não é o que divide a linha divisória do mal, ela não é de classe social, ela não é política, não é rico e pobre, é o coração humano, como as Escrituras nos falam, nos apresentam. Então não coloque esperança, meus irmãos, em homens, em políticos, em sistemas. Isso aí não é negar um aspecto da criação, como eu falei, daquele tipo de idolatria, mas isso é só não pôr a esperança nessas coisas. Segundo conselho, disciplinas espirituais. Não é só identificar os ídolos pelo exercício intelectual, mas tornar o evangelho presente no nosso coração, tornar o evangelho presente na nossa vida. É sondar o nosso coração para ver onde estão os desejos, os anseios dele. E isso é muito mais do que exercício intelectual. É prática da oração, é prática da meditação, é adoração comunitária, é a confissão de pecados. Esses hábitos vão nos ajudar a vencer os ídolos do nosso coração.
O James Smith, ele vai dizer que nós somos criaturas de hábito. Nós somos criaturas, e o hábito, ele vai tornar as virtudes cristãs parte do nosso ser, parte da nossa vida. Então é importante o exercício das disciplinas comunitárias, oração, por isso que é importante. Tem gente hoje que rejeita o culto público. O culto público é para treinar o nosso coração. É um bom hábito para nos lembrar que nós participamos de um corpo, que nós estamos juntos uns com os outros. E eu gostaria de encerrar esse tempo convidando você a exercitar uma dessas práticas, que é a oração. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor venha dar lucidez para nós e discernimento para perceber se porventura não existem ídolos no nosso coração, se porventura não há deuses falsos na nossa vida, se não estamos sendo capturados por coisas desse mundo que roubam a tua glória, que tentam usurpar a tua glória e captar a nossa visão e o nosso coração. Que o Senhor nos leve a discernir isso e, acima de tudo, nos conduzindo numa vida de piedade. Queremos que essas virtudes venham se tornar parte do nosso ser, parte da nossa essência, que isso seja presente em cada um dos teus filhos, é o que eu te peço para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Te quero, filho amado, em conflito com o mundo, por causa de um amor profundo por Jesus. Te quero, filho querido, totalmente comprometido com a eterna luz, com a eterna luz. Sim, te quero, filho amado, com Jesus sempre ao teu lado, trilhando o caminho estreito, amor brotando no peito. Sim, te quero, filho amado, totalmente apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu te quero, filho amado, em conflito com o mundo, por causa de um amor profundo por Jesus. Te quero, filho querido, totalmente comprometido com a eterna luz, com a eterna luz. Sim, te quero, filho amado, com Jesus sempre ao teu lado, trilhando o caminho estreito, amor brotando no peito. Sim, te quero, filho amado, totalmente apaixonado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu falei, esse é um assunto complexo e está presente de uma maneira tão grande na sociedade, na criação. Eu gostaria de sugerir alguns livros sobre esse assunto. Aí você que está de quarentena, tem muito tempo para ler, então eu gostaria de indicar alguns livros sobre esse assunto. O primeiro deles, do Tim Keller, Deuses Falsos, que aí ele vai lidar diretamente com isso, como a gente discerne esses deuses falsos. Eles prometem sexo, poder e dinheiro, mas é disso que você precisa? Então ele vai mostrar, denunciar esses deuses, nos ajudar na nossa caminhada. Segundo livro que eu gostaria de te indicar é na área da política. A gente tem tendência no Brasil a cair em messianismos políticos. E não tem um livro melhor sobre política da perspectiva cristã do que esse aqui do David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas. Ele vai criticar, a partir da perspectiva cristã, as ideologias principais. Eu citei algumas coisas aqui sobre ele. Então é um livro que vale muito a pena você adquirir.
Sobre a questão dos hábitos, né, que não é só uma coisa intelectual, eu falei de hábitos aqui, da importância das disciplinas espirituais. O James Smith tem uma série, essa aqui é o primeiro, Desejando o Reino. Antes desse livro ele escreveu Você é Aquilo que Ama, que é melhor você comprar primeiro Você é Aquilo que Ama, para entender. Ele vai falar do poder dos hábitos na nossa vida, da liturgia ele vai defender inclusive, como nós somos animais litúrgicos, ele vai dizer, e como elas nos ajudam na caminhada. E se fala disciplina, tem o clássico do Richard Foster, Celebração da Disciplina, é outra literatura que eu recomendo e que vale muito a pena.